grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. O que são e como determiná-las? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Bruno e aqui eu apresento exercícios das matérias de exatas. Se esse conteúdo pode te ajudar nos seus estudos, já se inscreve aqui no canal que sempre tem vídeo novo. O que são grandezas diretamente proporcionais? São grandezas que quando a gente aumenta uma delas, a outra aumenta junto. Por exemplo, imagine uma fábrica. Ela tem uma quantidade de máquinas e produz uma quantidade de peças. Se a gente aumentar a quantidade de máquinas, automaticamente a gente vai aumentar a quantidade de peças. Então, aumentou um, aumentou o outro. Um carro. Imagina que o carro está a uma determinada velocidade. Num tempo ele vai percorrer uma distância. Se a gente aumentar essa velocidade, no mesmo tempo ele vai mais longe. Então aumentou a velocidade, aumentou a distância percorrida. E uma quantidade de vendas de uma empresa, por exemplo, quanto mais a empresa vender, maior é o faturamento dela. Então aumentou as vendas, aumentou o faturamento. 4 pedreiros constroem 2 paredes por dia. Quantos pedreiros são necessários para construir 8 paredes por dia? Então, quais informações a gente tem? Pedreiros, dias e paredes. Quantos pedreiros a gente tinha na primeira situação? 4 pedreiros. A gente vai construir 2 paredes em um dia. E na segunda situação, quantos pedreiros são necessários? Então o nosso x entra aqui. A gente vai calcular a quantidade de pedreiros. Para construir 8 paredes por dia. Então aqui vão ser 8 paredes em um dia. Um por um, essa informação não nos interessa. Então a gente vai olhar pedreiros e paredes. Agora vamos pensar, se a gente aumentar a quantidade de pedreiros, o que vai acontecer com a quantidade de paredes que a gente faz por dia? Aumenta também. Quanto mais gente trabalhando, mais produz. Então, a gente vai fazer a multiplicação em cruz, porque são grandezas diretamente proporcionais. Aumentou um, aumentou o outro. Então, como vai ficar essa conta? 2 vezes x é igual a 4 vezes 8. Vamos passar o 2 dividindo. X é igual a 4 vezes 8 dividido por 2. Aqui a gente simplifica. O 2 com o 4, aqui fica 2. Então, x é igual a 2 vezes 8, 16. Então, seriam necessários 16 pedreiros para fazer 8 paredes num dia. 4 máquinas produzem 100 mil peças em 5 dias. Quantos dias elas levariam para produzir 260 mil peças? Então, o que a gente tem? Máquinas, peças e dias. Primeira situação, 4 máquinas produzem 100 mil peças em 5 dias. Segunda situação, 4 máquinas produziriam 260 mil peças em quantos dias? X. Máquinas são 4 e 4, então não vai mudar nada na nossa conta. Agora vamos pensar isso aqui. Para a gente produzir mais peças, ou seja, a gente aumentou a quantidade de peças, quanto tempo vai demorar? Mais tempo. Quanto mais peça, mais demora para fazer. Então, grandezas diretamente proporcionais, a gente multiplica cruzado. Então, 100 mil vezes x é igual a 5 vezes 260 mil. Passo o x dividindo, 5 vezes 260 mil dividido por 100 mil. 1, 2, 3, 4 zeros de cima, 1, 2, 3, 4 zeros de baixo a gente cancela. Agora, o 10 com o 5 a gente pode dividir. Fica 2 embaixo e 1 em cima. Agora, 26 dividido por 2 dá 13. Então, x é igual
13 dias. Já as grandezas inversamente proporcionais são aquelas que, quando aumenta uma, diminui a outra. Por exemplo, imagina que você está construindo uma casa. Quanto mais pedreiros estiver trabalhando nessa casa, menor o tempo de obra. Ou você vai se deslocar da cidade A para a cidade B. Quanto maior a velocidade do carro, menor o tempo de viagem. Outro exemplo, imagina que você vai carregar um caminhão. Quanto maior for a caixa, menos caixas você vai conseguir pôr dentro do caminhão. Então, quanto maiores as caixas, menos caixas você vai transportar dentro do caminhão. Quatro máquinas produzem 100 mil peças em 5 dias. Quantas máquinas seriam necessárias para produzir essas 100 mil peças em 2 dias? Então, quais informações a gente tem? Máquinas, peças e dias. Primeira situação, são 4 máquinas, produzem 100 mil peças em 5 dias. Segunda situação, quantas máquinas seriam necessárias? Então, X máquinas para produzir essas 100 mil peças. Então, 100 mil peças em 2 dias. Peças eram 100 mil e agora são 100 mil. Então, a gente pode tirar da nossa conta. Agora, se a gente aumentar a quantidade de máquinas, quanto tempo vai demorar para produzir o mesmo lote? Menos tempo. Quanto mais máquinas, menos tempo para produzir um lote. Então a gente aumenta uma, diminui a outra, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Para a gente calcular, a gente multiplica na horizontal. Então, x vezes 2, 2x, é igual a 4 vezes 5. Então, x é igual a 20 dividido por 2. Portanto, x igual a 10. Precisaríamos, então, de 10 máquinas para produzir 100 mil peças em 2 dias. Um carro viaja da cidade A para a cidade B em 4 horas, a uma velocidade de 50 km por hora. Para ele fazer essa viagem em 3 horas, qual a velocidade ele precisa se deslocar? Então a gente tem a velocidade e o tempo, quantidade de horas. Primeira situação, a gente tinha uma velocidade de 50 km por hora, levava 4 horas. Segunda situação, ele tem que fazer essa viagem em 3 horas. Qual velocidade ele vai usar? Não sei, a gente vai descobrir. Agora vamos pensar uma coisa. Para ir do ponto A até o ponto B, se a gente aumentar a velocidade, a gente vai chegar mais rápido. Então, aumentando a velocidade, a gente diminui o tempo gasto na viagem. Um aumenta, o outro diminui, então grandezas inversamente proporcionais. A gente multiplica na horizontal, então 3x, 3 vezes x é igual a 4 vezes 50. X é igual, 4 vezes 50 é 200, dividido por 3. Então, ele vai ter que se deslocar a 66,67 km por hora. Essa é a velocidade que o carro vai precisar viajar para fazer o percurso em 3 horas. E depois que a gente descobriu se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, aí a gente vai direcionar o cálculo. Cada um é feito de uma forma. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e agora que você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like e nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo. Abraço, até o próximo vídeo.